Sejam bem-vindos aí então a mais essa aula de física. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre a introdução ao MHS. Bom, o que é a sigla MHS? MHS quer dizer um movimento harmônico simples. O que é um movimento harmônico simples? Movimento harmônico simples é aquele movimento que se repete com frequência. Então você observa o movimento, ele sempre está acontecendo. O exemplo mais clássico de MHS, de movimento harmônico simples, é o exemplo do pêndulo. Então, por exemplo, quando você coloca um pêndulo para oscilar, o que a gente percebe? Que aquele movimento executado por um pêndulo sempre está se repetindo. Então o pêndulo vai em uma certa posição, volta, depois executa novamente. Então o movimento de um pêndulo é o exemplo clássico, né, de um MHS, de um movimento harmônico simples. Bom, algumas grandezas são fundamentais de serem conhecidas no MHS, no movimento harmônico simples. Quais são os exemplos, as grandezas principais? Bom, a primeira que a gente precisa conhecer é o que nós chamamos de período. Então, o que vem a ser o período de um MHS? O período geralmente a gente representa ele por um T maiúsculo, certo? Então, o que vem a ser o período? O período, na realidade, é o tempo completo para que o movimento seja executado em uma vez. Então, por exemplo, se eu estiver observando um pêndulo oscilando, então ele sai da posição inicial, ele vai até outra extremidade e volta. Quando ele volta, a partir daí ele vai novamente repetir o movimento. Então, qual que é o movimento? Ele sai num certo ponto, vai até um outro e aí retorna ao ponto inicial. Então, o período é o tempo que ele gasta para executar todo esse movimento, tá certo? Então, o período é isso. Uma outra grandeza fundamental que a gente precisa conhecer aqui no MHS é o que nós chamamos de frequência. Frequência, tá certo? O que vem a ser essa frequência? Qual que é o conceito de frequência para um movimento aleatório que a gente observa na natureza? Então, a frequência é o quê? A frequência, ela mede o número de observações que se tem de um determinado evento pelo intervalo de tempo que eu gastei observando aqueles eventos. Então a frequência eu posso calcular assim, a frequência é igual ao número de observações num dado intervalo de tempo. Como eu estou aqui, por exemplo, observando o movimento de um pêndulo, qual será a observação que eu vou estar executando? O movimento do pêndulo. O movimento que o pêndulo faz saindo de uma posição e voltando àquela mesma posição. Então vamos supor que eu esteja lá observando, né, o movimento desse pêndulo. Aí imagine que ele saiu da determinada posição, foi até outra extremidade e voltou. Quantos eventos eu observei nesse momento? Um único evento. Ele oscilou uma vez. Então nesse caso o número de oscilações foi quanto? Foi 1. Então a frequência vai ser igual, o número de observações foi 1. Qual é o intervalo de tempo que eu gastei observando esse evento? Exatamente o tempo que corresponde a um período, certo? Que foi o tempo que ele gastou para executar esse movimento completo. Então, onde tem ΔT, eu vou colocar o período. Pronto, ó, surgiu para mim aqui uma nova equação que relaciona duas grandezas fundamentais no MHS, que é a frequência e o período. Então, a frequência, ela é o inverso do período. Se você isolar o período, você vai ver que o período também é o inverso da frequência. A unidade oficial de frequência no SI é o Hertz, tá certo? É o Hertz. A unidade oficial de período no SI é o segundos. Então, quando o seu período estiver em segundo, a frequência vai estar em Hertz. Então, essas aqui são duas equações, né, são duas grandezas fundamentais que nós precisamos conhecer aqui no MHS, tá certo? Bom, o primeiro exemplo então de MHS que nós estamos trabalhando aqui vai ser o quê? Vai ser o pêndulo simples. Para nós fazermos a dedução das outras equações e outras grandezas que compõem aí o movimento do pêndulo simples, nós vamos fazer uma analogia do movimento de um pêndulo simples com um movimento circular. Eu vou fazer, na verdade, um pêndulo cônico para das equações do pêndulo cônico que eu deduzi as equações do pêndulo simples. Então, vou tratar aqui sobre o pêndulo simples, fazendo uma analogia com o pêndulo cônico. Então, vamos tratar aqui sobre o pêndulo simples. Ok? Bom, como que seria então o movimento, né, desse pêndulo simples? Vamos fazer uma figura aqui que ilustraria aproximadamente o movimento que eu teria, né, de um
pêndulo simples, fazendo aí analogia com o pêndulo cônico. Vamos supor que o pêndulo está nessa posição, então ele vai executar esse movimento aqui, ó. Ele vai executar um movimento circular uniforme, tá certo? Um movimento circular uniforme. Então ele vai sair dessa posição aqui e de repente vai atingir uma outra posição lá na frente, certo? E aqui embaixo, se você projetar a trajetória que ele executa, a gente vai perceber que essa trajetória vai ser o quê? Vai ser um círculo. Então, né, eu vou oscilar o pêndulo assim, vou fazer um pêndulo cônico, certo? Para daí deduzir as equações do pêndulo simples. Bom, esse pêndulo aqui tem uma certa massa, então vamos ver quais são as forças que estão atuando nesse pêndulo. Como existe uma massa nessa extremidade aqui, ó, então puxando essa extremidade para baixo, ou seja, para o centro da Terra, eu tenho que força? Eu tenho aqui a força-peso, tá certo? Puxando ou segurando a massa que está concentrada na extremidade nessa direção e sentido, eu tenho o quê? Eu tenho a tração. Pronto, então basicamente eu tenho aqui nesse meu sistema duas forças atuando, o peso e a tração. Lembrando que para que isso aqui seja um pêndulo simples, esse ângulo que ele executa aqui com horizontal, eu vou chamar de θ, esse ângulo aqui tem que ser o quê? Tem que ser menor ou igual a 5 graus. Se ele for um ângulo menor ou igual a 5 graus, eu vou estar aí trabalhando com um pêndulo simples. Bom, aí o que acontece? Como aqui embaixo eu tenho a execução de um movimento circular, quem vai ser a resultante dessas duas forças? Se eu somar esta força com esta, eu vou ter como resultante quem? A força centrípeta, que é uma força que aponta para onde? Para o centro da trajetória. Então, vai ter aqui como resultante a força centrípeta apontando aqui, ó, para o centro da trajetória. Então, aqui eu tenho a força centrípeta. Muito bem, então se eu fizer a soma da tração com o peso, eu vou ter como resultante a força centrípeta. Para eu correlacionar essas grandezas, eu vou montar um triângulo de forças aqui na minha direita. Então, esse triângulo de força vai ficar assim, ó. Na vertical, eu tenho que força? A força-peso. Então, está aqui a força-peso na vertical, tá certo? Na horizontal, para a esquerda, eu tenho a resultante do meu sistema, que é quem? A força centrípeta. Está aqui a força centrípeta. E aqui nessa direção eu tenho quem? Eu tenho a tração. Muito bem. Está aqui a minha tração no triângulo de forças. Percebam que é um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui em cima é quem? É o meu ângulo θ. Muito bem. Esse aqui é o ângulo θ. Então o primeiro triângulo que eu fiz foi o triângulo de forças. E eu vou fazer um outro triângulo que são as dimensões geométricas do meu sistema. Então, se eu fizesse aqui um outro triângulo, onde eu tenho as dimensões do meu sistema, eu sei o seguinte, que essa medida aqui, ó, o que essa medida representa? É o comprimento do pêndulo. Eu vou chamar o comprimento do pêndulo de L. E essa medida aqui de baixo, esse outro cateto que se opõe ao ângulo θ, quem que é? É o raio da trajetória circular que o pêndulo executa lá embaixo. Então, essa outra medida aqui representa aqui, o raio da trajetória circular. E esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que nós adotamos lá, o ângulo, né, de abertura, o ângulo θ. Muito bem, então nesse primeiro triângulo aqui, ó, eu vou trabalhar com qual grandeza? Eu vou trabalhar com a tangente do ângulo θ. Então perceba, a tangente de θ, como que a gente faz para calcular a tangente de um ângulo no triângulo retângulo? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto quem que é? É a nossa força centrípeta. O cateto adjacente, quem que é? É o peso. Muito bem. Aqui embaixo eu vou trabalhar com o conceito de seno. Então, o seno de um ângulo no triângulo retângulo é a razão entre o cateto oposto, que nesse caso aqui é o R, dividido pela hipotenusa, que nesse caso aqui é L. Agora perceba, como o meu triângulo, como o meu pêndulo simples, que eu estou fazendo analogia com o pêndulo cônico, tem um ângulo θ menor ou igual a 5 graus, da trigonometria eu sei que toda vez que eu tenho um ângulo menor ou igual a 5 graus, a tangente deste ângulo, ela é aproximadamente igual a quem? Ao seno do ângulo. Então toda vez que eu tiver um ângulo menor ou igual a 5 graus, a tangente é aproximadamente igual ao seno do ângulo. Se a tangente é aproximadamente igual ao seno do ângulo, eu posso igualar esta razão com esta. Então eu vou fazer isso, eu vou igualar. Então a força centrípeta dividido pela força peso é igual a quem? A razão de R sobre L. Muito bem. Como que a gente faz para encontrar a força centrípeta que atua sobre um corpo? A força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então vai ficar massa
vezes a aceleração centrípeta. Quem que é a aceleração centrípeta? É V ao quadrado dividido por R. Todo mundo aqui dividido pelo peso. Como que a gente encontra o peso? Massa vezes a gravidade. Então essa razão vai ficar o quê? mv ao quadrado dividido por mgr. Isso é igual a quem? É igual ao raio, né, dividido pelo comprimento. Muito bem, aqui antes da igualdade eu já posso fazer o seguinte, eu posso cortar esta massa com esta massa. Muito bem, eu vou isolar ali naquela equação o meu V que aparece elevado ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, o V elevado ao quadrado, tudo isso que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar G que multiplica R vezes R, R ao quadrado, dividido pelo comprimento do pêndulo que é L. Muito bem, então ficou para mim essa expressão. Mas, como eu estou fazendo a analogia do pêndulo simples com o pêndulo cônico, eu sei calcular essa velocidade. Essa velocidade aqui, como que eu calculo a velocidade linear? É o espaço dividido pelo tempo. Se ele der uma volta completa, qual é o espaço que ele percorreu? O próprio comprimento da circunferência, que é medido por 2πr. Dividido pelo tempo. Se ele dá uma volta completa, qual que é o tempo que ele gastou para dar uma volta completa? É o próprio período. Então a velocidade é o espaço, 2πr, dividido pelo tempo, que é o período. Como todo mundo está ao quadrado, vamos colocar aqui o quadrado de todo mundo, que é igual a quanto? Que é igual a g, r ao quadrado, dividido por L. Muito bem. Se eu elevar todo mundo ali antes da igualdade ao quadrado, vai ficar isso aqui para mim. Fazendo de cá, ó, 2 ao quadrado, 4, π elevado ao quadrado, π ao quadrado, r elevado ao quadrado dá r ao quadrado, dividido por t elevado ao quadrado é o t elevado ao quadrado, que é igual a quanto? Do outro lado, g, r ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por L. Muito bem, aqui mais uma vez eu tenho um t multiplicando de um lado do outro, que é o r. Então posso cortar esse r ao quadrado de um lado com o r ao quadrado do outro. Então vai ficar para mim antes da igualdade 4π ao quadrado sobre t ao quadrado é igual a g sobre L. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter o que está do lado e eu vou inverter o que está do outro. Se eu inverter o que está antes da igualdade, vai ficar o que para mim? T ao quadrado dividido por quanto? 4π ao quadrado. 4π ao quadrado, que é igual. Se eu inverter o que está do outro lado, vai ficar o que? L sobre G. Muito bem, agora eu vou isolar o t ao quadrado. Como que eu isolo o t ao quadrado? O 4π ao quadrado está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar para mim isso aqui, ó. T elevado ao quadrado é igual a quanto? 4 vezes π ao quadrado vezes L dividido por quanto? Dividido por G. Esse é o período elevado ao quadrado. Como eu quero descobrir o período, o que eu faço? Eu vou na equação e elevo todo mundo antes da igualdade ao quadrado, raiz quadrada, desculpa, e raiz quadrada também de tudo que está do outro lado. Aí, vamos passar para o outro lado de cá, só para a gente terminar essa primeira equação. Então, vai ficar para mim isso daqui, ó. Perceba. Quanto que vale a raiz quadrada de t elevado ao quadrado? O próprio t. Quanto que vale a raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de π ao quadrado? Π. Raiz quadrada de LG não é exato, deixa lá dentro. Então, L sobre G. Pronto, ó. Esta é a equação que no movimento harmônico simples a gente usa para encontrar o quê? O período executado pelo movimento do pêndulo. Onde esse L representa o quê? Comprimento do fio. O G representa o quê? A aceleração da gravidade. Pronto, ó. Se eu tenho essa equação do período, eu consigo, por aquela primeira equação, obter a frequência. Porque a frequência é o inverso do período. Se a frequência é o inverso do período, basta eu pegar essa equação e inverter. Então, qual que é o inverso de 2π? 1 sobre 2π. Qual que é o inverso de raiz de LG? Raiz de G sobre L. Pronto. Por analogia, esta aqui, então, é a equação que a gente encontra a frequência e a equação que a gente encontra o período. Ok, pessoal? Então, isso aí foi o estudo do movimento do pêndulo simples, onde nós deduzimos as equações do período e da frequência a partir do movimento circular. Então, quando vocês estiverem assistindo o vídeo aí, a gente for fazer a dedução, parem em um certo instante, terminem de fazer a dedução. Se vocês conseguirem executar o final com o resto, beleza. Se não, deem continuidade no vídeo para vocês verem até onde vai ficar.
certo? Muito obrigado então, pessoal. Sejam bem-vindos a uma outra aula. Obrigado.